Olá pessoal, esse vídeo está meio fora de tempo porque hoje, depois do relatório sobre a perseguição religiosa que foi noticiado e publicado hoje pela CN, né, já vinha sendo falado a semana inteira aí sobre essa live que eles iam fazer. Na verdade, não sei se estava gravado ou se foi ao vivo, mas eu acho que foi ao vivo, em que nós tivemos quatro cardeais, quatro bispos das principais cidades do Brasil, né? De quatro cidades grandes do Brasil, não as principais, né? Porque o de Brasília não estava. Eu não vou citar o nome desses bispos, tá? E a ACN, diante do relatório, lhe colocou algumas perguntas. E todos foram evasivos, né? Todos se colocaram na situação de responder por que a igreja ampara a liberdade religiosa. Em momento nenhum assumiram, né, a defesa da igreja quando ela é atacada, né, na sua liberdade religiosa. E o que a gente viu, né, até aí pelo STF, essa perseguição aí contra o funcionamento das igrejas por conta da pandemia, como se as igrejas oferecessem risco, né? E no próprio relatório vocês vão ver que diz que uma das instituições que mais defende, né, as pessoas da pandemia é a igreja, até por suas próprias atitudes e seu apoio, né, a todas as medidas sanitárias. Então, assim, eu esperei de verdade que esse relatório incluísse, por exemplo, o especial de Natal da Netflix, A Primeira Tentação de Cristo, que aconteceu em dezembro de 2019, e que a Netflix da Espanha assumiu que é de caráter ofensivo aos cristãos. Ou seja, é a perseguição, né? Você zombar da fé de alguém não é perseguir? Ou seja, se nós devemos respeitar todas as religiões, uma das coisas que diz respeito, é, que diz com respeito, né, é não zombar. Então, assim, eu achei de uma fraqueza, sabe, dos bispos ali, não falar o que tem que falar. E aí eu comecei a pensar aqui, meus irmãos, eu tive que fazer a junção do nosso assunto da continuidade da conjuração anticristã, porque vai falar justamente dessas duas dificuldades que a igreja sempre enfrentou, que é a perseguição e a heresia. Então eu vou ler para vocês um pequeno trecho. Vou pegar esse relatório e vou mostrar para vocês o que envolve o não falar e o não denunciar uma perseguição religiosa. O que envolve eu querer colocar a minha igreja, que é uma igreja que tem dogmas, é uma igreja que, né, que ampara vários direitos que são contra uma sociedade secularizada. Não poder muitas vezes falar, né, é uma igreja que está no mundo peregrinando. Você pode não acreditar, né, nos dogmas da igreja católica, mas quando a igreja ela é interrompida na sua fala, quando a igreja é criticada na sua fala, então podem respeitar todas as religiões, mas a igreja católica não. Por quê? Porque a igreja católica é uma barreira justamente a esse poder que quer se implantar e que hoje eu vi assim com muita clareza, infelizmente, esse agachamento aqui no Brasil, né, essa falta de denúncia aos fatos que realmente acontecem contra a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica ampara todas as outras liberdades e óbvio que ela tem interesse nisso, porque amparando todas as outras liberdades, promovendo o diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso, eu promovo o que? A minha própria existência. Porque para dialogar eu tenho que estar vivo, então eu tenho que poder me expressar no mundo, então eu tenho que permitir que as outras igrejas se expressem no mundo. Foi mais ou menos isso que o Papa Francisco fez na Fratelli Tutti, né? Temos vídeos aí no canal sobre isso. Mas uniu tanto assunto, meus irmãos, que nós vamos ter que falar, tá? Que vocês dividam esse vídeo, mas eu preciso realmente unir esses assuntos aqui, porque eles têm intensa conexão. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, defendei-nos do combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem,
Aqui, no início da fala deles, lá da ACN, nesse relatório contra a perseguição religiosa no mundo inteiro, eu quero direcionar isso para o nosso país, né? Porque na China é evidente que um governo autoritário, que inclusive agora está correndo atrás do prejuízo de ter feito um controle de natalidade severo, né? E ter praticamente induzido aí milhares de abortos de mulheres, né? É, meninas que eram abortadas por serem meninas, então poderem gerar mais vidas, né? Então tá aí um dos motivos da perseguição cristã lá, porque o cristão católico ele é contra o uso de anticoncepcional e de qualquer outra meio que não seja natural. Então é óbvio que o cristão ele é barreira em tudo quanto é canto, para tudo quanto é lei, para tudo quanto é regime autoritário. Também não precisamos falar aqui do Islã, né? Dos radicais do Islã, não do Islã em si, mas dos radicais, dos jihadistas, que perseguem e dominam praticamente a África e toda uma faixa em torno do mundo inteiro. Isso foi o relatório deles. Então vamos nos voltar aqui para o Brasil, que é a igreja que eu e você vivemos. Né? O que hoje eu tenho dificuldade, né? No que eu me sinto perseguido hoje? Quando eu cristão, né? Eu não ouço meu padre ou não ouço meu bispo falar, né? Ensinar, chamar a atenção dos desvios que estão acontecendo dentro da própria Igreja Católica. Isso se dá por dois motivos. Um, por uma infiltração que existe dentro da igreja, que faz com que a igreja seja desmerecida. Isso a gente encontra no livro da denúncia, né, de um espião maçom que foi introduzido na igreja lá na década de 80, a maçonaria P2, tem vídeo aí no canal sobre isso, em que essa infiltração ela tenta fazer o quê? Criar uma desmoralização da igreja, implodir a igreja. E uma dessas desmoralizações estão no relatório da perseguição religiosa, que é o quê? Fazer a igreja se calar porque a igreja não se manifestava sobre os abusos dos sacerdotes. Esses abusadores, esses homossexuais foram introduzidos lá na época da maçonaria P2, foram ordenados padres dessa forma, passaram por seminários laxos, né, que não se preocuparam, ou então foram enganados, né, no momento da formação desses sacerdotes, e essa denúncia Dom Estevão também faz no Pergunte e Responderemos. Vocês busquem o link, tá aí no canal, né? Os vídeos estão aí no canal sobre maçonaria, né? Tem a playlist. Então, o que acontece? Desmoralizar a igreja a ponto de fazer a igreja se calar na hora de falar nos diálogos. Então, eu vou pegar isso para vocês aqui, né? Porque eu já colei as partes mais importantes desse relatório aqui na América Latina para vocês. Então, eles vão lá relatar várias coisas sobre a perseguição religiosa, que a gente já sabe que acontece, infelizmente, a escravidão sexual, né, desses grupos religiosos, meninas sendo escravizadas, né, e agora com mais intensidade ainda, esses grupos estão fazendo isso, tá, tanto na China quanto aí o pessoal do Islã, enfim. Agora aqui no Brasil, o que me espantou foi o seguinte, os assuntos abordados, primeiro, o sentido da liberdade religiosa. Ok, né, o primeiro bispo a falar falou sobre o que é liberdade religiosa. Não achei nenhum desvio, assim, nada demais. O segundo foi antepondo Estado laico a Estado antirreligioso. O Estado laico é aquele que assegura a liberdade religiosa, e o Estado antirreligioso, mas que não professa uma fé, nenhuma uníssono novamente, né? Não tem uma fé obrigatória, não tem uma fé declarada pelo Estado. Por que não há nenhuma uníssono? Porque a gente tem péssimas notícias de quando o Estado estava junto com a religião. Isso não impede que o cristão esteja dentro da política e se oriente pela sua própria fé. E aí que o relatório da liberdade religiosa acusa também. Muitas vezes o cristão não pode se manifestar ao criar, elaborar uma lei, um projeto. Não, porque aquilo ali é religioso. Mas cadê a liberdade religiosa? Cadê o meu direito de me expressar e de expressar aqueles que votaram em mim? Não é? Então ela faz essa denúncia e contrapõe o Estado antirreligioso, que não é o nosso caso. Na prática, quer dizer, na teoria, mas na prática Por quê? Porque as nossas instituições, né, estão infiltradas de comunistas, que é um regime ateu que sempre perseguiu, né, Cristo e seus seguidores, né? Na verdade, a gente sabe muito bem quem está por trás disso. E maçons, ambos perseguiram, e a gente vai ver isso no livro do Senhor, O Poder Global, tá? Quando ele vai falar dessa ética planetária, que tem tudo a ver com a maçonaria e também introduzindo esses aspectos do comunismo.
Então a gente vê isso no Brasil, então a gente vê, entre aspas, um Estado antirreligioso. Porque tudo que é religioso vai ser acusado de, olha lá, né, é radical, olha lá, é isso, olha aquilo. Né? A gente ouviu aí o voto de um ministro do STF dizendo, cadê a empatia de vocês, né? Querem que funcione as igrejas, mas cadê a empatia de vocês pelos que estão em casa, vocês vão transmitir doenças aos que estão em casa. Então, quer dizer, uma ignorância e uma acusação tão rasa, né, tão baixo nível, que eu nem vou dar o trabalho de estender, porque eu vi a votação, tá, sobre a abertura das igrejas. Bom, o outro bispo falou sobre o fanatismo religioso, né? E aí ele colocou mais uma vez que a igreja defende a liberdade religiosa, enfim, ninguém está contra a igreja que tem que se proteger de não ser acusada de ser contra ninguém. É como se a igreja não estivesse nunca sendo perseguida, como eu disse no início do vídeo, né? Como se contra a igreja não se praticassem atos de desrespeito, né, de violações de direitos, e a igreja agora tem que se defender dizendo que ela protege todo mundo, que ela promove o diálogo, que ela não é fanática, que ela não persegue. Então é uma lógica que a gente não entende enquanto católico, porque a gente sente na pele quando a gente quer falar de algum ensinamento de Cristo e da igreja, a gente sente na pele a chacota do outro, né? Ai, nossa, olha lá, falando da igreja. Então, quer dizer, aquela carola, né? Aquela crente, fanática, etc. Não, isso não acontece. Então, vamos falar da gente. E o último bispo, e depois todos repetiram em outras perguntas, não respondeu a pergunta, né, sobre o sincretismo religioso. E eu achei muito estranho, porque ele deu a volta e não falou a pergunta, não respondeu a pergunta que foi lhe feita, né? Mas como que a igreja deve agir frente ao sincretismo religioso? Ele simplesmente ignorou a pergunta e falou de outras coisas. Então, aqui fica uma pergunta, né, que eu quis deixar aqui no ar para a gente começar essa meditação, né? Se esses bispos, eles estimulam os seus padres, não é? Porque a gente vê muito testemunho de, poxa, na minha igreja eu não ouço falar disso. Graças a Deus a gente tem YouTube, graças a Deus a gente tem Instagram ainda, porque é nessas lives, né, nesses médicos católicos, né, falando contra os anticoncepcionais, dando soluções, né, excelentes sobre isso, sobre pessoas que tratam de psicologia, mas com a ótica católica. É graças a isso que os leigos estão aprendendo a fé deles, é através de outros leigos. Não à toa o Concílio Vaticano II imprimiu essa força à evangelização dos leigos. Porque olha aí onde nós estamos, no campo da internet. E quem está falando mais? Tem excelentes sacerdotes, olha, tem pelo menos uns 10 sacerdotes que eu acompanho na internet. Mas a profusão de leigos que estão dando testemunho com a própria vida, com a própria profissão, ela está empurrando a igreja. Porque a gente senta nos bancos, né, das missas, e na hora de ouvir a homilia, a gente, na sociedade, se você der a sorte de ter um padre que vá denunciar algo concreto no seu dia a dia, na vida da sociedade, no mundo, né, nesse secularismo que estamos vivendo, que bom para você. Mas a maioria vai falar do quê? Do ensinamento católico, de acordo com o evangelho, mas não vai trazer isso para o mundo prático. Silencia no mundo prático, não denuncia. E aí eu coloquei assim, esses bispos estimulam seus presbíteros a falar de assuntos politicamente incorretos para evangelizar a sociedade. Esses que estão aí passando pano, né, nessa perseguição religiosa como se ela não tivesse acontecendo. Gente, não foi falado. Não foi falado do filme da Netflix. Mas a intenção não é polemizar. Gente, se eu estou falando de perseguição religiosa, de um relatório do Vaticano dentro do Brasil, que foi a live na área original da igreja que sofre, né? Aid the Church in Need, né? Ajuda a igreja que sofre. Então, se eu estou fazendo um canal oficial do Vaticano aqui dentro, eu tenho que falar da perseguição religiosa dentro do meu país. Eu tenho que falar do que está acontecendo com as igrejas, dos vilipêndios que estão acontecendo dentro das igrejas, do que acontece nos canais de TV, que dentro as chacotas que se fazem sobre a religião católica dentro do nosso país. Que bispo eu sou esse que eu não incentivo os meus padres a falarem? Né? E se sentirem à vontade de falar desse magistério da igreja. Eu peguei aqui alguns exemplos, né, que a gente não ouve quase falar. Vamos lá. Aborto.
aborto. Os padres falam sobre isso. Né? Durante as missas mesmo, que é a hora que está congregando os fiéis, porque tem fiel, gente, que não senta aqui para ver vídeo católico. Tem fiel que só senta no banco da igreja para cumprir lá a ordem de guardar os domingos e dias santos. Então, é aquele meu momento que eu tenho que falar de aborto, do feminismo, do uso errado, né, da não possibilidade, né, de usar anticoncepcionais. Em caso nenhum. Felipe Duarte está aí no Instagram para vocês que têm essa dúvida. Doutor Felipe Duarte, procurem ele. Provavelmente o nome, se eu não estou errando o sobrenome dele, mas é ele. Das uniões homoafetivas, não é? Muitas vezes está ali dentro da igreja um casal que acha que não tem nada demais, né? Ter uma união homoafetiva. Então, os bispos da Alemanha causando um alvoroço dentro da igreja por conta desse assunto, querendo que os padres deem bênção às uniões homoafetivas, como que o Papa vai autorizar a bênção de um pecado, que é a união homoafetiva, uma coisa antinatural. Essa é a nossa fé católica, meus irmãos. É antinatural. Vai contra a proposta de Deus para o ser humano na Terra, na ordem da criação. Aí vão chamar a gente de fanático, né? Gênero, né? Essa ausência de gênero, agora não tem gênero. A gente não ouve, quer dizer, ressalto, com algumas exceções, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que está por trás disso. As heresias, diversas heresias, especialmente as gnósticas, né? Heresias de meditações orientais que estão impregnando aí a vida da sociedade já desde muito tempo, mas vem cada vez com mais força, né? Ainda mais com esses aplicativos que tem um monte de coisa aí. A castidade, né? O modo de se portar, o modo de vestir. A gente vê na igreja tantas pessoas mal vestidas e a gente não vê quase os padres falarem disso como se fosse normal me aproximar do corpo de Cristo de qualquer forma, com qualquer roupa, meus irmãos. Sabe? Então é uma ausência dessa evangelização, dessa missão que os sacerdotes têm. Né? E essas práticas desses falsos católicos, que muitas vezes eles mesmos, por ignorância, por costume, por viverem num mundo secularizado, né? Por viverem esse mundo cada vez mais distante da prática cristã original, esse mundo tá ficando normal. Então eles acham que é normal ir para a igreja assim, é normal ir trabalhar assim, é normal eu ficar assim. E não se fala. E aí a gente vê na expressão desses bispos, né, essa mornidão, essa coisinha de ficar flutuando, né, que a gente aceita, que a gente faz e não bate nos pontos. Não quero causar uma convulsão dentro da igreja, não é isso. Mas há certas coisas que fazem parte do munus de Cristo. Eles precisam evangelizar, né? Então, a pergunta que eu deixo é: não seria a rendição implícita de uma tirania que age contra os princípios cristãos que não devem ser repetidos por conta da influência deles nas decisões políticas, que não podem ser cristãs porque o Estado é laico? Isso está no relatório, tá? Eles é que não falaram. Então, por eu ser um cristão, por eu pertencer a um Estado laico, então eu não devo me expressar enquanto cristão, eu não devo influenciar. E é aí que o cristão católico atrapalha, e muito, eu vou dizer, o católico, por conta dos dogmas, por conta dos sacramentos, né, por conta de serem pedras vivas dessa igreja. É aí que nós somos essa pedra no sapato deles. Então, essa não seria uma rendição explícita dessa tirania que age contra os princípios cristãos dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Que a gente não deve repetir esses princípios, porque esses princípios são contra o Estado laico, porque isso é obscurantismo, né? O cristão ele vive num negacionismo do que acontece no mundo. Gente, eu estou ouvindo isso com uma repetição tremenda. Não estamos à beira ou já na perseguição pela judicialização da fé? Se você falar assim, eu vou te processar, porque você está, né? Então essas perguntas que eu deixei. Eu queria dizer para vocês que Monsenhor de Lassos, tá, lá em 1910, nesse belo livro que estamos, né, falando aqui, dando continuidade com esse vídeo, misturando esses assuntos, porque vocês vão ver que um está ligado ao outro. Ele fala, quando ele começa das tentações diversas da igreja, ele faz uma explanação inicial, e é só essa explanação inicial e o resto a gente deixa para depois,
que eu quero já pegar aqui com vocês, porque é muito pertinente. Ouçam o que o Monsenhor de Laços nos chama a atenção aqui. Vejam se não é justamente o que o combate que nós estamos vivendo nesse momento dentro da igreja, que o pior combate é o dentro da igreja. O combate fora da igreja, ele é visível, ele é claro, ele é agressivo, ele ostenta, né? Um combate que se ostenta, né? Um combate frontal. Mas esse dentro da igreja, ele é pior. Ele é pior porque tem um rebanho que está sendo conduzido por essas pessoas. Vai dizer, a morte e a vida travaram sobre o Calvário um combate a que os anjos assistiam cheios de admiração. Nesse combate, o autor da vida morre. Mas na sua morte, ele vive. E por sua morte, ele reina. O resgate foi pago. A redenção foi completada. O pecado do mundo foi eliminado. E o príncipe deste mundo está vencido. Seu reino terminou em princípio. Mas é necessário que o reino que ele construiu seja reconquistado. Por que estamos nesse desgaste? Porque estamos buscando as ovelhas perdidas. Porque somos evangelizadores. Porque estamos chamando a atenção para os erros que querem se impor na mente das pessoas, criando uma consciência leve através do estado laico de que eu sou participante e com isso eu tenho que amornar o meu calor, né? O meu ardor missionário. A minha forma de viver, eu tenho que amornar porque estou no estado laico. Meus irmãos, o nosso estado é o estado brasileiro, temos os nossos compromissos, mas a nossa pátria é a pátria celeste. Como vamos abrir mão? Então vamos deixar, né, de reconquistar esse reino? É o Magnum Proelium, a grande batalha do céu que vai se repetir na terra. Estamos no meio dela, nas mesmas condições que aconteceu no céu. Eu sim ou não a Deus? Eu quero viver conforme Deus me ensina ou eu quero abrir mão para viver uma vida apenas terrena, com todos os benefícios e garantias que eu tenho aqui na terra de quem vive uma vida terrena? Muito mais fácil, porque o cristão ele se espreme, ele passa numa porta estreita. A vida terrena é a porta larga. Larga o caminho que leva à perdição. Palavras de Cristo não são minhas. O duelo é deflagrado em primeiro lugar entre cada alma e seu tentador. Por isso que atacar, desmoralizar, né, a evangelização e a fé como um todo desmoraliza a cada um dos cristãos. Porque cada um é uma ovelha muito amada. Cristo morreu por cada um, né? Cristo é infinito. Então, ele se dá de maneira infinita para cada um de nós. Ele não tem essa coisa de ver um como todos, né? Você faz parte de um todo, não, você é um para Cristo. Ele larga as 99 e vai atrás de você, a perdida, tá? Então, é cada um de nós e o tentador. Esse é o primeiro combate. A redenção é universal. Todos estão redimidos pelo sangue do Cordeiro. Todos, não escapa ninguém. No entanto, é preciso aquela aderência da qual nós abrimos mão, como vimos nos vídeos anteriores, e agora precisamos renovar o nosso sim, confirmar nossa adesão a esse projeto de Deus, que veio através de Cristo. Creiam ou não, um dia essa realidade vai te visitar. Creia ou não. A redenção é universal. O divino Salvador mereceu a salvação de todos os homens, mas a justificação continuará a depender da vontade de cada um. Os méritos de Cristo não serão aplicados aos indivíduos senão com o consentimento e a cooperação deles. Deus não te invade, Deus não te violenta para você amá-lo. Não, é preciso o seu sim livre. Esse é o verdadeiro uso da liberdade. É a liberdade que não vai te aprisionar a nada. Muitas vezes as pessoas veem o cristão de fora e acham que ele está preso a alguma coisa. Não, na verdade nós estamos livres. Tem uma música muito bonita, né? Se vocês quiserem buscar, eu sou apaixonada por essa música, diz hoje livre sou. Né? A liberdade nossa é uma liberdade que contraria a lógica do mundo. É por isso que a porta é estreita. É por isso que a porta é estreita. Mas depois dessa porta tem uma liberdade. Né? Isso não é um conto da carochinha. Cristo passou por ela primeiro. Né?
Cristo passou pelo cadinho da provação, a cruz. E agora nós seguimos o destino da cabeça, nós somos o corpo. O sobrenatural, que voltou a ser o apanágio da humanidade, né? que voltou a ser esse privilégio, ou seja, eu tenho uma vida sobrenatural, não apenas natural, e por isso eu não estou agarrado ao naturalismo, eu não estou agarrado a uma mera ética planetária, como a gente vai ver nessa ideia do governo mundial, né? Dessa religião universal, que a gente vê muitas vezes os bispos escorregarem, sem querer acusá-los, mas escorregam por essas teologias nefastas que estão dentro da igreja para isso, para uma ética, né? Deve, como sempre, esse sobrenatural deve, como sempre, ser aceito para cada um dos seus membros. Eu só consigo ser assim, eu só consigo ter essa fé se eu acredito na minha vida sobrenatural. Se eu acredito que em volta de mim tem um combate, ele é invisível, mas ele é sensível, eu sinto isso vindo contra mim, porque eu sinto uma tentação o tempo inteiro de desviar desse caminho, e não é uma tentação só pelas minhas fraquezas, mas é uma vexação, né? Uma ridicularização da minha fé também, que muitas vezes faz com que eu não me vista como, né, como eu deveria me vestir, mas como o mundo quer me ver. Eu não ajo como eu deveria agir no meio dos meus amigos, mas eu ajo como eles querem me ver. Então essa tentação de pertencer ao mundo, né? É o que Santa Teresa diz lá no castelo interior, né, nas moradas, que eu entro na porta, mas eu fico olhando para o mundo. Eu entro no castelo, mas fico olhando pela janela lá para fora. Meus irmãos, né, quem aceita Cristo e olha para o seu passado não é digno dele. E olha para o que passou para a sua vida, é vida nova. Então, o sobrenatural voltou a ser o privilégio da humanidade. Ele deve ser aceito por cada um dos seus membros. Antes dessa aceitação, suposta na criança, efetiva no adulto, né, pelo batismo, né, tá falando suposta na criança, porque os pais batizam os filhos, né, mas depois o adulto confirma na crisma, né? O filho de Adão está ainda sob o jugo de Satanás. Então, antes do batismo, eu estou comprada, né? É óbvio que existe todo um mistério para as almas que morrem e não foram batizadas, não vamos aqui julgar mais uma vez, mas o nascimento, nós nascemos com o pecado original. Assim é o dogma da nossa igreja, né? Nós nascemos, vamos dizer, já rendidos e somos redimidos pelo batismo, pelo corpo e sangue de Cristo, sacramento do batismo, tá? Então, o filho de Adão está ainda sob o jugo de Satanás. E quando que ele mesmo livre retorna? Através do repúdio voluntário do estado da graça. Seja cometendo atos condenados pela moral cristã, e é por isso que estou aqui falando dessa perseguição que existe quando eu declaro a moral cristã, que tudo isso que eu falei no início do vídeo condiz com a moral cristã, né? Então, quando ele comete atos condenados pela moral cristã, todos esses falados aí no início do vídeo, o que lhe faz perder a amizade com Deus, o que lhe faz dizer o não a Deus, o que lhe faz negar, enquanto estiver vivo, posso dizer meu sim, posso me arrepender, preciso de um outro sacramento para me limpar. É o sacramento da penitência, da reconciliação, é a confissão com o sacerdote, ungido, que tem as mãos ungidas para me perdoar, independente da condição pessoal desse sacerdote. Não é isso? Então, eu perco essa amizade com Deus. Ou então também pela resolução de se isolar unicamente na natureza através da indiferença religiosa. Nem preciso comentar isso, né? Estou presa ao naturalismo. Sou indiferente a qualquer ligação com Deus. Esta é a lei que foi promulgada desde o começo no céu e na terra. Ela não mudou, não pode mudar com a redenção. A nova fonte de vida que a lança do soldado romano fez correr do coração de Jesus na cruz está aberta a todos. A todos. Mas ela não dá suas águas senão aos que as vêm beber. O lado aberto de Cristo na cruz, do qual jorrou água e sangue, só vai alcançar aqueles que se aproximarem dele. E onde ele está jorrando água e sangue na cruz, se eu quiser largar a minha cruz, eu não consigo ser salvo. Se eu quiser viver uma fé laxa, eu não vou ser salvo. Por quê? Porque o lado está aberto, a misericórdia está imperando, a justiça está sufocada, posso dizer até naufragada pelo sangue e pela água que jorra do peito aberto de Cristo na cruz.
No entanto, eu só posso beber se eu me aproximar dessa cruz. Ela não dá suas águas senão aos que as vêm beber. Eu preciso ir beber. Esse é o meu passo na fé. Me aproximar corajosamente daquela verdade única que é Cristo. Cristo não é um líder religioso. Cristo não é um profeta. Cristo é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dizer que é a vida, meus irmãos? Só Deus, só aquele que dá vida. Eu sou a ressurreição. Me diz um líder religioso que disse que era a ressurreição e provou e ressurgiu e fez mártires, suas testemunhas morreram por essa verdade. São Paulo, que perseguiu os cristãos, convertido pelo próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo cada cristão, ele estava perseguindo Cristo. Prestem atenção nos fatos. O que é verdadeiro para os indivíduos também o é para os povos todos. Todos esses povos perseguidos, em todas as suas religiões, não estou dizendo só da católica agora, todos os que são perseguidos. Por quê? Porque a igreja misticamente, através de Cristo, está ali ofertando até o último suspiro a sua salvação, através da igreja que vem. Então, é para todos os povos, chamados pela voz dos apóstolos, judeus e gentios, ou seja, o povo eleito, o povo escolhido e todos os demais, não é isso? Cristo atraiu todos a si quando foi suspenso na cruz, se entregaram um a um a essa fonte e a aglomeração deles formou o corpo da igreja. Pronto, todo povo que crê em Cristo se une num único corpo, que é o corpo da igreja. Para reconquistar seu império, ou seja, ali Satanás perdeu. Para reconquistar esse império, Satanás atacou o corpo social, como ele ataca as pessoas. É o que fora dito no começo e o que a divina sabedoria requeria, né? Após ter ele faz uma citação aqui em latim que quer dizer que porém inimizade entre ti, né, entre a tua descendência e a da mulher, né? Ela te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Ele faz essa passagem de Gênesis aqui. Então é o que fora dito no começo da sabedoria divina. Quem? Os filhos da mulher, os descendentes, né, da mulher, que da mulher nasceu quem? A cabeça. Então vai nascer o corpo, nós somos filhos de Maria, somos a descendência dela, né? Então essa sabedoria já nos dizia lá, quando denunciou a ação do mal, que assim nós seríamos salvos. Após ter anunciado a redenção do gênero humano, nesse momento, pelo filho da mulher, Deus fez entrever a luta que devia seguir-se entre as duas cidades. Uma, a raça da serpente. Outra, a raça da mulher bendita. Tá? Essa raça da serpente, eu quero remeter vocês, parênteses só rápido, não vou citar, Mateus 23, tá? A palavra hebraica empregada pelo Gênesis para assinalar os ataques da serpente designa bem os dois gêneros de assalto que a igreja sofre sem cessar. A igreja sofre o ataque, tá? Por quê? Porque nós somos a igreja e nós seríamos perseguidos no calcanhar, não é? O calcanhar de Maria somos nós, a parte mais humilde, né, do corpo, né? Nós, igreja peregrina, né? Nós somos pecadores, igreja santa pelo Cristo, mas nós somos a parte fraca. E que dois gêneros de assalto são esses? Aí que entra o assunto que eu estou misturando, aí vocês vão entender. Perseguições e heresias. Então aqui, Monsenhor Delastre, ele começa a falar dessas heresias. Todas as que vêm desde o tempo de Cristo até hoje, até o tempo dele, 1910. Mas é óbvio que a gente consegue continuar isso até 2021, né? Porque o mundo está permeado disso. Essa palavra especifica um ódio que se exerce simultaneamente através do ardil e da crueldade. Existe uma confabulação, um ardil para que isso aconteça. Existem as potências mal e seus cultos satânicos. Porque, meus irmãos, no fim, um regime ateu que perseguiu e matou vários cristãos, um regime maçônico que foi a república, que atacou os governos dos reis porque estavam ligados à Igreja Católica, que se usaram da reforma para enfraquecer a Igreja Católica e que fizeram disso projetos de governo, assim como eles hoje estão misturados num projeto de governo mundial, porque os dois estão misturados, sim, os maçons e os socialistas, né? Isso tem por trás quem? Porque isso vem de séculos, meus irmãos.
Isso tem por trás um agente único. Isso é toda a denúncia que Monsenhor de Laços faz nessas 700 páginas. O resumo da ópera é esse aqui. Essa palavra especifica um ódio que se exerce simultaneamente através do ardil e da crueldade. Exatamente aí se situam as duas guerras que a história sempre tem visto se alternarem ou mesmo se confundirem desde os primeiros dias até estes em que vivemos. Heresias e perseguições se alternam e se confundem. Hoje, pode ter certeza, as duas estão mais amalgamadas do que nunca, tá? Então era esse trechinho que eu queria pegar aqui de Monsenhor de Laços. E por que eu peguei aqui o livro da Conjuração Cristã e depois a gente vai fazer o fechamento desse nosso raciocínio com São João Paulo II no livro Cruzando o Limiar da Esperança, em que ele dá uma entrevista a um repórter e ele vai responder algo que assim é sanador do que nós estamos vivendo, né? É o testemunho. Porque no livro do Sanaúra, Poder Geral, né? Poder Global, Religião Universal, que vocês já conhecem, eu tenho vídeo no canal aqui já sobre ele, existe aqui na introdução, né? Essa introdução ela é muito boa, porque na verdade não é a introdução, é a apresentação que é feita aqui pelo Hermes Rodrigues Neri, que é um especialista em bioético, pós-graduado pela PUC do Rio, etc, etc. Ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, justamente o que o Sanaúra está falando. Preste atenção como o Sanaúra descreve com clareza no livro, Monsenhor de Laços escreve com clareza em 1910, né, já os primeiros traços desse poder global. Né? Na verdade, esse poder global ele vem só avançando, ele está bem adiantado já. Né? Então vai dizer assim, né, o Hermes: defender Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, não foi fácil nem seguro em nenhum momento ao longo da história. Afinal, quantas vezes o próprio Jesus e seus discípulos não tenham medo, mesmo quando a tempestade parece fazer o barco sossobrar? E a Sanaúra destaca: são muitos os poderosos inimigos com os quais nos enfrentamos, sendo irremediável o sofrimento pela verdade. Inevitável também a perseguição dos bons e urgente necessidade do testemunho pessoal e social, individual e coletivo, que como cristão nos é exigido. É isso que São João Paulo II vai falar lá. Ele cita São João Paulo II, por isso eu peguei para vocês. São João Paulo II, gigante da fé, com profundo realismo, destacou num dos documentos mais importantes do grande jubileu, que é a passagem para o ano 2000, né? Nossa responsabilidade pelos males atuais, salientando que entre as sombras e em primeiro plano deve ser assinalado o fenômeno da negação de Deus em suas muitas formas. Então, meus irmãos, essa perseguição, na verdade, ela vem para nós todas as vezes que nós, com a nossa conduta, né, com o nosso atuar legislativo nos países, né, com a nossa denúncia, muitas vezes é a corrupção, né, ao abuso das autoridades, isso acaba colocando Deus, né, exprimindo Deus, né, Deus fazendo essa denúncia contra essas injustiças humanas e essas falsidades. Isso nos coloca muitas vezes nesse fenômeno da negação de Deus em suas muitas formas, que essas sombras que ele está citando aqui. São João Paulo explica: o que repercute particularmente é que essa negação, especialmente em seus aspectos mais teóricos, é um processo que surgiu no mundo ocidental, ligado ao eclipse de Deus, está numa série de fenômenos negativos, como, aí vem, meus irmãos, justamente o que eu falava no início, a indiferença religiosa, a ausência difusa do senso do transcendente, né, aquela ordem, né, aquele privilégio da ordem sobrenatural que nos foi reconstituída em Cristo, que o Monsenhor de Laços falou, né? A ausência difusa do senso do transcendente à vida humana, um clima de secularismo, que é o uso e o protesto por todos aqueles assuntos que eu falei no início do vídeo, e de relativismo ético, ou seja, a minha ética ela é relativa ao tempo em que eu vivo, não é?
ela é relativa ao que eu quero e ao que eu sou, então cada um tem a liberdade de fazer todo o escarcéu até de arrancar uma vida, né, do próprio útero, que é o aborto. Então a negação do direito da criança não nascida à vida, olha aí, ó, né, às vezes sancionada por legislações abortistas, entre outros fatores. Meus irmãos, querendo ou não, isso é uma perseguição religiosa, porque a partir do momento em que eu sou um médico e me nego a fazer isso, daqui a pouco eu estou sendo denunciado, né? Até por não estar atendendo, não estar socorrendo. Isso vai caminhando para esse extremismo, que é uma ditadura do relativismo que o Bento XVI falava. O mal tem poder através da liberdade do homem e cria então as suas estruturas, porque existem manifestamente estruturas do mal, né? Aqui é uma homilia, né, do Ratzinger, tá? Do então Joseph Ratzinger, na verdade, O Sal da Terra, né, um livro, diálogo, é um diálogo. De modo mais claro, Bento XVI afirmou: como estamos todos, na realidade, presos pelas potências, que de um modo anônimo nos manipulam, ou seja, o que está por trás dessas decisões são pessoas e um esquema de poder e de dinheiro, a maçonaria P2, poder e dinheiro, né? E ressaltou: o núcleo de toda a tentação é colocar Deus de lado, o qual, junto às questões mais urgentes da nossa vida, aparece como algo secundário, se não mesmo supérfluo e incômodo, pois as estruturas do mal visam ordenar, construir um mundo de um modo antônimo sem Deus. Antônomo, né? Autônomo, de modo autônomo, desculpa, né? De modo livre de Deus, né? Sem Deus. Reconhecer como realidade apenas as realidades políticas e materiais e deixar de lado Deus, tendo-o como uma ilusão, aqui está a tentação que de muitas formas hoje nos ameaça. Nessa apresentação, o Hermes deu já a tinta de tudo o que o Sanão foi falar. E o que eu queria ressaltar, né, depois disso, o que acontece com essa ética planetária? Até desmarquei aqui, nem sei se eu vou achar mais, tá aqui. Ética planetária. Essa ética planetária, ela justamente vem de encontro, né, com tudo que a igreja deveria fazer nesse mundo e que muitas vezes se furta. E é por isso que eu chamo a atenção desses bispos. A gente não deve se furtar, né? Tudo bem, a gente está aqui num canal, né? Mas vamos dizer, a autoridade de um bispo, de um sacerdote, né, é tão maior que de um leigo. Mas vamos lá, na ética planetária, o Sanaur aqui fala, né, que no Parlamento das Religiões do Mundo, em 1993, Hans Kung, né, nosso conhecido, a quem a Santa Sé proibiu o ensino da teologia católica, apresentou o projeto da ética planetária com o prévio aval da Unesco. Hans Kung tornou-se, assim, uma das cabeças visíveis do processo para impor esta nova ética cósmica, enunciada, olha aí, meus irmãos, no estilo da maçonaria, composta de uma mistura de gnose, que a gente tem falado tanto, né? Expressões de bons desejos e de uma vaga e alienante espiritualidade New Age. Aí, tem vídeo sobre isso no canal também, sobre a nova era. A ética planetária é uma boa resposta ao projeto da Unesco da ética universal de valores relativos. O próprio Kung a define como uma síntese de superação de todas as religiões do mundo. E é por isso que eu quis pegar essa leitura. Porque nesse relatório que foi apresentado hoje, é sempre assim: ah não, porque a igreja procura, né, um diálogo, né? Gente, respeitar religiões é uma coisa básica. Mas eu só falar que a igreja procura um diálogo, que a igreja faz encontro semanal com pessoas, líderes de outras religiões, é o mesmo que não dizer nada. É o mesmo que não ir contra essa maré. É o mesmo que estar dentro desse esquema, meus irmãos. É por isso que eu quis fazer esse vídeo com vocês. O projeto de Kung foi aprovado pelo Parlamento das Religiões como um, aspas, consenso mínimo sobre os valores fundamentais de caráter vinculante, de normas irrevogáveis e de atitudes morais fundamentais. Meus irmãos, ir contra isso é quase que ser um fanático religioso. Porque eu estou contra uma ética planetária, eu tenho que agir dentro da ética. Meu irmão, onde é que você está indo com a sua ética católica? Você está indo contra o resto do mundo. Então eles querem nos colocar como um ex-adversos, né? Como inimigo. Nós somos inimigos do planeta e da humanidade. Nós somos os obscurantistas, os negacionistas da humanidade.
O conteúdo da ética planetária está cheio de ambiguidades. Óbvio que tem que ser ambíguo, para caber uma e outra tese. E nele se acentuam palavras que os próprios autores se encarregam de esvaziar de conteúdo, que é essa guerra semântica, né? Eu esvazio de conteúdo para botar o conteúdo qualquer. O conteúdo que eu quero de acordo com a maré, com o interesse do poder, né? De modo que cada indivíduo possa interpretá-lo à sua maneira, se não é justamente, né, esse desgarro de Deus que é o caminho, a verdade e a vida, que tem uma verdade absoluta e imutável. Se eu torno algo mutável, eu já estou tirando de Deus o caminho. Então é isso, quer colocar a sua maneira, é o homem no lugar de Deus. Quem como Deus? Esse é o combate, por isso que eu quis ler aquele trecho. Vocês estão entendendo a conexão? Aquele trecho anterior que eu peguei sobre a guerra que foi estabelecida no céu, se estabelece na terra, é justamente isso. O homem esvazia o conteúdo das verdades. A filosofia de Santo Tomás de Aquino, né, e de Santo Agostinho já não cabe mais no mundo, fazem parte de uma época medieval, né, o obscurantismo medieval. É isso, meus irmãos. É para quê? Como diz o padre Paulo Ricardo, é o nominalismo. A influência de Lutero, né? É não ter nada como uma verdade absoluta. Esvazia o conteúdo para que o homem possa interpretar a sua maneira, segundo sua tradição cultural ou de acordo com seus interesses. É o mesmo que eu digo que um filho no ventre de uma mulher é uma agressão a ela se eu digo que ela tem que levar aquela gestação até o final, por uma questão ética. Não, a questão ética é permitir que ela se livre daquele filho, porque ela não pode ser violentada por uma vida que ela vai ter que se dedicar a essa vida, ou no mínimo dar a adoção, né? Mas ela vai ter que conviver 9 meses com aquela vida dentro dela. Então aquilo é uma violência para ela. Olha a troca, é uma violência para ela, não é uma violência para o bebê que é retirado do seu ventre. Então esse é o esvaziamento, só peguei um exemplo. Um legado contra o fanatismo, olha nós aí, e a intolerância em favor da tolerância universal. Nós estamos caminhando para sermos chamados de inimigos da humanidade. Essa decisão do STF com relação ao fechamento das igrejas foi para nos dar esse alerta. Olha vocês no meio de uma pandemia querendo fazer e acontecer sem poder. Tal como a Carta da Terra, tem vídeo da Carta da Terra também no canal, né? Este projeto ignora a existência de Deus e naturalmente sua transcendência em relação à criação. Por isso é tão importante ler aquele trecho, mais uma vez eu digo, do Monceu de Laços, nesse livro que nós estamos estudando, Conjuração de Cristão. É exatamente isso. Nem mesmo a existência da alma humana como uma entidade separada fica clara. Como resultado, exclui a existência da verdade absoluta, impondo à humanidade um processo sem fim de busca de consensos sobre princípios morais que permanecerão até que aqueles perdurem para, em seguida, em virtude de novos consensos, né, serem mudados, substituídos, né? Que é justamente essa lógica de Karl Marx. A gente sabe muito bem que eles fazem isso. Eles vão mutando, né? Eles vão criando sempre novas conclusões para novas situações, né? Essa dialética. Como é facilmente dedutível, neste processo sem fim, né? Até que a humanidade chegue ao seu fim, né? Apodreça, né? Sem princípios, né? Sem fim, está incluído o consenso sobre a vida e a morte, relativizando o valor e o respeito pela vida humana, desde a concepção até a morte natural. As atitudes morais fundamentais são reduzidas a palavras sem significado claro, quais sejam paz, justiça, nada disso tem significado claro, tá? Tudo é mutável. Paz, justiça, equidade, dignidade, compaixão, tolerância, solidariedade, diálogo, respeito à pluralidade e outras, os quais são ambíguas em si mesmo, como o termo crentes, que abrange todos os seres humanos que acreditam em algo ou alguém, ou que na linguagem da ética global equivaleria a uma espécie de sincretismo universal. Isso está sendo oferecido. A partir do momento em que a Igreja Católica não aceita e não oferece, ela já é o alvo da perseguição. Eu quero pegar um trecho que eu separei pra gente, que eu falei que ia ler para vocês da perseguição. Vai dizer que aqui no Brasil, na América Latina, a predominância do cristianismo na América Latina e Caribe não é garantia de que a liberdade religiosa seja respeitada. Durante o período em análise, grupos religiosos afro-brasileiros relataram incidentes de intolerância religiosa. E aqui nessa live que eles fizeram só falaram deles.
É sempre o afrodescendente, o afro-brasileiro, né? Como se os católicos não fossem perseguidos. Né? É isso que eu achei estranho. Em nenhum momento falaram da Igreja Católica. Mas aqui tá, olha. Enquanto na Argentina, a comunidade judaica era alvo de intolerância e perseguição. Né? Está nos relatórios dos países. A maioria cristã, contudo, olha só, a maioria cristã, contudo, continua a ser o grupo religioso mais afetado por crimes de ódio, sob a forma dos ataques contra líderes religiosos, locais de culto, cemitérios, monumentos e imagens religiosas. Estes ataques derivam da defesa que o cristianismo faz dos oprimidos. Por que eles não gostam que a gente defenda os oprimidos? Porque a gente diminui essa revolta das massas que eles querem que aconteça, entendem? Quanto mais oprimido e mais pobre, e é por isso que esse empobrecimento, muito aí por causa dessa Covid, ele é querido para quê? Para criar essa ideia de revolução, entende? Para daí poder estabelecer um governo autoritário que vá sanar. Então, quando eu quero colocar num governo totalitário, né, o poder de sanar o meu problema, eu estou fazendo o quê? Com a opressão. Eu estou criando uma massa de manobra para o meu governo ditatorial. E essa é a ideia deles. A ideia deles, e essa doença veio bem a calhar, não estou acusando, mas a ideia é fazer isso. É cada vez o povo ficar mais pobre, mais miserável, para que eles possam oferecer aí uma solução mágica de um governo totalitário, já que vocês não são capazes, né, de se gerir, de se manter. Então tem tudo a ver com isso. E o cristianismo sempre socorreu os oprimidos. Nós temos nós somos a instituição religiosa que mais atende oprimidos pelo mundo inteiro. E por isso também somos odiados por esse mesmo motivo. Né? Então, ataques derivam da defesa que o cristianismo faz dos oprimidos, bem como de expressões públicas de oposição ou de crítica a ações de elementos estatais e não estatais. Aumento dos ataques contra locais de culto, imagens religiosas e símbolos foram relatados também ataques contra locais de cultos, monumentos e símbolos religiosos na Argentina, Brasil, etc. A motivação dos responsáveis por esses atos era, sobretudo, ideológica. Aquelas ideologias que eu falei no início do vídeo, vocês vão ver aqui, isso está no relatório, né, da ACN, a instituição pontifícia que atua no mundo inteiro. Ela colhe esses dados do mundo inteiro. Então, os responsáveis são esses ideólogos, tá? Mas o importante denominador comum era a atitude dos governos. Que atitude é essa? Infiltrada por esses ideólogos, esses intelectuais das universidades, olha aí, que na maioria dos casos optaram por deixar que os ataques ocorressem durante manifestações públicas e depois optaram por não processar os agressores. Ora, eles estão se revoltando contra a opressão da igreja, que não permite o casamento gay, né, que não permite o aborto, que não permite os anticoncepcionais, tudo isso que muitas vezes os bispos se calam, não fazem, né, esse pastoreio nas igrejas. Aí está acontecendo isso aí, as manifestações públicas, né, e depois no processo ninguém fica por isso mesmo, a igreja perdoa, né, a igreja não é aquela briguenta, né, Cristo foi sacrificado como um cordeiro em silêncio, e aí eles aproveitam isso para fazer essa perseguição. Está aqui denunciado no documento. Pichações em edifícios, viaturas e monumentos, incluindo slogan a favor do aborto, olha aí, casamento homossexual, orgulho gay, bem como a denúncia da violência contra as mulheres e do abuso sexual clerical. Justamente, eles protestam contra a infiltração que eles mesmos fazem dentro da igreja, para dar o quê? A margem do protesto deles. Então eu digo para vocês, meus irmãos, esse pessoal que está abusando, esses padres que fazem abusos sexuais dentro das igrejas, estão infiltrados para desmoralizar a igreja. E existe já denúncia contra isso. Em vários países houve um debate crescente sobre o papel do laicismo. Olhem bem a questão do laicismo, que os bispos não responderam. Sobretudo o que significa um Estado secular e sobre o espaço dado à liberdade religiosa na esfera pública. Liberdade religiosa na esfera pública. Neste discurso social, certos grupos apresentaram o direito à liberdade religiosa como oposto à natureza secular do Estado. E aí o que aconteceu? Isso foi contrariado por argumentos de que a secularização não retirava aos governos a obrigação de garantir o direito do indivíduo a ter fé. Ou não. Ter fé ou não.
e de organizar sua vida pública de acordo com suas crenças, né? Então, meus irmãos, a secularização, né, e esse laicismo está sendo usado, né, como uma forma de nos calar. Já que o Estado é laico, você não pode falar do que vem de você, do que é a sua essência, meus irmãos. Não tem como eu falar de algo sem falar de Cristo. Cristo está na minha essência. Cristo está na base do meu ser. Então eles não querem que eu seja. Eles querem que eu suma. Essa é a perseguição. Está aqui. A voz autorizada da Igreja Católica foi, de certa forma, silenciada nesses debates por causa dos seus crimes de abuso sexual. Está justificado a infiltração? Cala a voz da igreja, você não tem moral. Olha o que acontece dentro da igreja. Bem cômoda a sua resposta hesitante, tardia ao reconhecimento e ressarcimento dos abusos. E também esse movimento, né? Dizer, padre não deveria ser celibatário. Aí começa toda essa discussão ridícula, né? Que tem tudo a ver com a vocação e nada a ver com o secularismo. Mas eles querem distorcer. E tem católico que ainda aplaude, né? Bate palma para esse pessoal. A voz autorizada foi, de certa forma, silenciada. Então, eu queria terminar com essa questão do Covid, que é tão atual. Vai dizer, a pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na região, né, aqui na América Latina. Os relatórios dos países indicam que as restrições impostas às populações foram geralmente respeitadas, com os líderes religiosos cooperando com os governos para persuadir os fiéis a seguir as medidas, inclusive recolhendo alimentos para os desempregados. Tá? Até hoje tem esse movimento. Sempre teve, mas a igreja está com uma força redobrada com tudo. De fato, em alguns casos, as autoridades religiosas foram frequentemente vistas como mais duras do que as autoridades sanitárias e foram criticadas por isso. O caso do Uruguai é digno de referência porque, em vez de imporem unilateralmente restrições, as autoridades contactaram com as várias comunidades religiosas para coordenar uma abordagem unificada. As comunidades religiosas também contribuíram para o esforço de contenção da pandemia, disponibilizando instituições de saúde que elas administram, né, como hospitais e clínicas e edifícios para fornecer abrigos e refeições aos sem-teto, meus irmãos. Não há o que falar, tá? Podem tentar à vontade dizer que a igreja, né, não se preocupa com a pandemia. Muito pelo contrário. Aí está um dos fatores de perseguição denunciados pela CM. Para terminar, eu quero ler algumas palavras de São João Paulo II. Ele está falando do mundo dizendo não para a igreja. Aqui nós estamos, né, cruzando o limiar da esperança, que é essa entrevista de São João Paulo II. Vai dizer, você alude o problema da aceitação do ensinamento da igreja no mundo odierno, né, no mundo atual. Em particular, no campo da ética e da moral. Há quem sustente que nas questões de moralidade, e sobretudo naquelas de ética sexual, a Igreja e o Papa não combinam com a tendência dominante no mundo contemporâneo, voltada por uma cada vez maior liberdade de costumes. Levando em conta que o mundo se desenvolve exatamente nesta direção, surge a impressão de que a Igreja volta para trás, ou em todo caso, que o mundo se afasta dela. O mundo, portanto, se afasta do Papa. O mundo se afasta da Igreja. Esta é uma opinião divulgada, mas tenho a convicção de que seja profundamente injusta. Exatamente, a nossa encíclica Veritatis Splendor, embora não se refira diretamente ao campo da ética sexual, mas à grande ameaça constituída pela civilização ocidental do relativismo moral, prova isso. O Papa Paulo VI teve muito bem consciência disso. Considerou ser seu dever empreender a luta contra esse relativismo visando o bem essencial do ser humano. Os meios de comunicação acostumaram os diversos grupos sociais a ouvirem o que faz prurito aos ouvidos, né? As novidades, né? Situações ainda piores acontecem quando os teólogos, especialmente os moralistas, aliam-se aos meios de comunicação. Olha o perigo. Gente, isso está acontecendo. Esses teólogos aliados aos meios de comunicação, querendo ser estrelas no politicamente correto, sem nadar contra a maré, desviando o rebanho, faltando com seu dever. Ele vai dizer, aliam-se aos meios de comunicação, os quais obviamente dão ampla repercussão a tudo o que eles dizem e escrevem em contraste com a sã doutrina.
Meus irmãos, os meios de comunicação estão dominados pela maçonaria. A gente sabe disso. A infiltração, ela está em tudo, em tudo. E eles têm a tendência de chamar pessoas abalizadas, aspas, teólogos de dentro da igreja, para quê? Para desmoralizar a igreja. Essa é a ideia. Então vai dizer, a igreja, né, com efeito, quando a verdadeira doutrina é impopular, não é lícito buscar uma fácil popularidade. Não é porque é impopular que eu tenho que deixar de pregar, né? É por isso que eu estou batendo nessa tecla nesse vídeo que já está aí passando de 1 hora, né? Eu peço que vocês tenham paciência, porque o momento é grave e o momento denuncia muita coisa. A igreja deve dar uma resposta sincera à pergunta: que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Que hei de fazer? Cristo nos preveniu, alertando que o caminho da salvação não é espaçoso e cômodo, mas estreito e angusto. Traz angústia, perseguição. Olha o que o Monsenhor Delassos falou: perseguição e heresia. Perseguição e heresia, desde o início, desde a crucifixão de Cristo. Não temos direito de abandonar essa ótica, nem de mudá-la. Esta é a advertência do magistério, este também é o dever dos teólogos, sobretudo dos moralistas, os quais, como colaboradores da igreja docente, né, a igreja que ensina, têm uma particular responsabilidade, os senhores bispos, a igreja que ensina. É verdade que a igreja está parada e o mundo se afasta dela? É possível afirmar que o mundo se desenvolve somente em busca de uma maior liberdade de costumes? Estas palavras não disfarçam talvez aquele relativismo que é tão nefasto para o ser humano? Não somente com o aborto, mas também com a contracepção, trata-se afinal da verdade do ser humano. Afastar-se dessa verdade não constitui de modo algum um progresso, nem pode ser considerado uma medida de progresso ético. Diante de semelhantes tendências, cada pastor da igreja, sobretudo o Papa, deve ser particularmente sensível para não menosprezar a severa admoestação contida na segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, porém, sê prudente em tudo, suporta os trabalhos, pratica obras de pregador do evangelho, cumpre teu ministério. Indo já para o final, mas em que se baseia a verdadeira força da igreja? Naturalmente, a força da igreja, no Oriente e no Ocidente, ao longo de todos os séculos, está no testemunho dos santos, isto é, daqueles que fizeram da verdade de Cristo sua própria verdade, daqueles que seguiram pelos caminhos que é Ele próprio, que viveram a vida que jorra dele no Espírito Santo, e tais santos jamais faltaram na igreja, tanto do Oriente como no Ocidente. Então, na falta de tudo, fica a fé daqueles que não se seduzem pelo canto da sereia, daqueles que denunciam os males desse mundo, daqueles que são mártires e santos pela própria vida, pelas opções da vida, pelos fardos que carregam e pela extensão que fazem da sua própria vida da cruz de Cristo, em prol de si mesmo e da humanidade inteira. Por sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós não pedimos só por nós, não fazemos só por nós, não vivemos nossa realidade católica só por nós. Nós vivemos pela salvação do mundo inteiro. Nós somos mártires, testemunhas. Mártir quer dizer testemunha da verdade. Os santos, vai dizer São João Paulo II nesse último parágrafo, do nosso século, foram em grande parte mártires. Os regimes totalitários que dominaram a Europa em meados do século XX contribuíram para aumentar seu número. Os campos de concentração, os campos de morte, que produziram, entre outros, o monstruoso Holocausto judeu, revelaram autênticos santos entre os católicos e os ortodoxos, bem como entre os protestantes. Tratou-se de verdadeiros mártires. Basta lembrar as figuras do padre Maximiliano Kolbe e de Edith Stein, e já antes, as dos mártires da Guerra Civil na Espanha. No leste da Europa, é enorme o exército dos santos mártires, de modo especial ortodoxos, russos, ucranianos, bielorrussos e dos vastos territórios além dos Urais.
Houve também mártires católicos na própria Rússia, na Bielorrússia, na Lituânia, nos países bálticos, na Ucrânia, Galícia, Romênia, Bulgária, Albânia, nos países da ex-Iugoslávia. E Papa João Paulo II, ele é testemunha desse tempo, né? É esta a grande multidão daqueles que, como é dito no Apocalipse, seguem o Cordeiro. Eles completaram no seu martírio o testemunho redentor de Cristo e, ao mesmo tempo, estão na base de um mundo novo, da nova Europa e da nova civilização. Meus irmãos, essa Europa que começou a ser, né, continuou, na verdade, começou pela reforma, já com a decadência dos costumes lá na reforma protestante, mas depois, com a Revolução Francesa, começou a ser desmoronada na Europa. Essa civilização tem a chance, né, de ser redimida até pelo nosso martírio. Ela tem a chance de aprender com o nosso testemunho. E esse testemunho só vai existir se nos opusermos a esse tipo de atitude, como foi, infelizmente, de hoje, da não denúncia a tudo que é de errado no mundo, e que, pela denúncia dos católicos, pela forma de viver, pelos dogmas da fé da Igreja Católica, ela é sim a mais perseguida no mundo inteiro, tá? A mais perseguida no mundo inteiro, porque ela tem esses dogmas, ela não relativiza nada, né? Então nós somos perseguidos por todos, né? Por jihadistas, por governos totalitários, ou até por esses governos, né, light, esses governos leigos, né, laicos, né, porque na verdade eles também perseguem, porque eles não deixam a gente falar, porque é um governo laico. Então tudo que vem da fé não lhe serve. A gente viu pela decisão do STF, né, que mesmo a igreja ajudando na pandemia, tá aí, que decidam se ela pode abrir ou não. Então, meus irmãos, nós somos esse testemunho que o São João Paulo II nos chama aqui, olha, estão na base de um mundo novo, da nova Europa e da nova civilização. É a guerra que aconteceu no céu, né? É a guerra entre as duas civilizações, né? A de Deus e a dos homens, né? A vitória foi nos dada com a ressurreição, que é esse tempo pascal feliz que nós estamos vivendo com coragem. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima e São José, protegei a Santa Igreja. Assim seja. Até mais.